Bom dia, bora de live? O pessoal tá chegando aí, faltam 3 minutinhos ainda, entrei cedo hoje. Amanhã, direto do Retiro com Deus, Osmar Fininho, chegou cedo, foi o primeiro hoje, Osmar. Eli Costa, Projeto em Madeira, tá vindo uma galera diferente aí. Bem-vindo, pessoal. Pessoal que tá chegando pela primeira vez aí, pessoal que já tá vindo há 33 dias, bem-vindos todos vocês. Bom dia, Juliano. Vamos de live, vamos de ensinamento, de conteúdo, vamos pegar e mudar a cabeça desse povo. Hoje é um dia de achar resultado no que está acontecendo. É legal isso, porque às vezes você passa tanto tempo afundado na produção, tanto tempo socado dentro de um processo que você não vê o resultado do processo, você não consegue ver o que está saindo do outro lado. Hoje é o dia de ver. Osmarzito. Osmar, você está vendendo aí imóvel? O que você vende aí na Arboreal? Lito Rodrigues, bem-vindo. Juliano, você estava ontem, né? Chegou um pouco depois do horário, não foi isso? Bom dia, galera. Faltam 2 minutinhos aí pra gente começar. Carolina Ramalho. O povo tá chegando aí. Eu queria que vocês colocassem pra mim aqui, eu vou perguntar isso algumas vezes hoje, vocês que estão na live, qual que é a maior dor do empreendedor? Qual é a maior dor da pessoa que é autônoma? Qual é a maior dor da pessoa que tem que fazer o salário dela todo mês porque é comissionado? Qual que é a maior dor de quem tá por conta própria? Escreve pra mim aí, qual é o maior problema de quem tá por conta própria? O César daqui a pouco tá aí. A Cris mandou recado em tudo que é grupo lá. O pessoal vir, não sei se estão vindo ou não. Só produtos de qualidade. Mas que produto de qualidade, Osmar? Você não falou que você vende? Escreve pra nós aí. Qual que é a maior dificuldade, pessoal, de quem empreende, de quem toca negócio, de quem cuida da própria empresa? O JBJ Paz falou que é vender. A Carol falou, vixe, depende. Esse depende é meu, Carol, você não pode usar ele. Não é assim. Ayrton, qual que é a maior dificuldade? Cristiane, Ivani, Ricardo, César. Pessoal que tá chegando aí no TikTok agora. A pergunta é, qual a maior dificuldade para o empreendedor? Para de fugir, mano. Você é empreendedora também. Para o meu esposo, a maior demanda é atender a demanda, é não ter mão de obra. Carol, é um problema. A gente já teve ele, né? Mas tem solução. Fabião, você que chegou agora aí, qual que é o maior problema do empreendedor, do cara que toca negócio, do empresário? Escreve pra mim aí. Pessoal do TikTok lá, tá tudo mudo. Manter-se animado, o Gerson respondeu. Ô Gerson, obrigado. Legal. Beleza, manter-se animado. Juliano, qual que é o maior gargalo aí, o maior problema do empreendedor? Mesa, cadeira, mesa de centro. Bom dia, Paulo Canedo. Tá cortando, cara? Carol, vê se melhorou agora, tá bom? Eu acredito que seja constância nos processos. Tem a ver com manter-se animado, né? WB Pinturas, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, a gente vai começar o conteúdo de hoje e eu deixei uma pergunta aí pro pessoal que eu gostaria que vocês fossem escrevendo aí durante a live. Eu vou repetir ela algumas vezes. Qual o maior desafio do empreendedor? Qual o maior desafio do empreendedor no dia a dia, certo? O que é mais difícil para quem toca o negócio sozinho, para quem é vendedor autônomo, para quem tem que fazer o próprio dinheiro todos os meses, certo? Escreve aí para nós e a gente vai de live. Bom, capítulo 33. E se você não sabe o que nós estamos fazendo aqui, a gente está estudando esse livro aqui, ó. Eliyahu Goldratt, A Meta. É um livro que fala sobre gestão de negócios, sobre gestão da cadeia produtiva, sobre a teoria das restrições. Mas é um romance, é uma história, tem um monte de personagem. Hoje a gente vai lidar com 5 dos nossos principais personagens.
O livro começa com um baita de um problema. O mais difícil é a instabilidade. O nome do livro é A Meta. Isso aí, Cris. Quem perdeu algum capítulo, ou quem chegou agora e está meio com sono ainda, todos os outros capítulos, os 32 capítulos, estão no meu YouTube, @PegosPeloTráfego, em ordem, um por um, 30 minutos mais ou menos cada live, e lá você tem acesso ao conteúdo e pode assistir tudo que está atrasado, tá? Mas, resumidamente, é uma fábrica que estava cheia de problema, ia ser fechada, não entregava produto no prazo, aliás, tinha 59 dias de atraso para entregar produto. Imagina se a gente ficar 59 dias para entregar alguma coisa para um cliente nosso. Nós estamos lascados, né? Fecha a firma. E aí eles conseguem dar a volta por cima, zerar o tempo de espera, fazer programação de produção de uma forma mais rápida e desenrolar um processo produtivo que agora é mensurável e dá para prever quando que a coisa vai acontecer. Com isso, eles aumentam o faturamento da fábrica mais ou menos 50% na primeira vez, 15% na segunda vez, e agora eles estão mantendo um ritmo de produtividade que traz um lucro em torno de 15% líquido no final. Esse é o resumo do livro. Em meio a tudo isso, o cara perde o casamento dele, a mulher vai embora para casa do sogro e a coisa azeda. Quando ele está indo numa viagem, dar uma palestra, ele encontra um cara que ele já conhecia, um professor da faculdade, de física, ai que louco, e vai contar vantagem pro cara, o cara dá no meio dele e fala, ó, sua fábrica não tá dando lucro, esse negócio não é do jeito que você tá falando, isso aí é conversa fiada, se você precisar de ajuda me chama, porque olha para isso, olha para isso, olha para isso. Fez algumas perguntas, ele foi pensar nas perguntas, quando olhou para aquilo, a fábrica dele era um lixo mesmo, ele sabia que era. Ele pediu ajuda pro cara, pro consultor, e eles viraram o jogo, certo? No casamento dele, ele dedicou tempo, ele foi em função de um processo aí de cuidado, de atenção, de dedicar tempo, de parar um pouco o que estava fazendo para olhar para dentro de casa e conseguiu reverter também e está em paz. Com tudo isso, ele recebe uma promoção e ele tem 60 dias agora para preparar o time dele para assumir a diretoria da companhia. Agora ele não vai ser mais o gerente de uma fábrica, mas sim o diretor da companhia. Enquanto eu conto a história do capítulo de hoje, o 33, eu quero que você escreva aí qual a maior dificuldade do empreendedor, qual a maior dificuldade do autônomo, qual a maior dificuldade do cara que tem que fazer o próprio salário em vendas, em gestão, em negócio, em prestação de serviço, numa pequena fábrica, num pequeno comércio, ou numa grande fábrica, ou num grande comércio, tanto faz, escreve para mim aí. Qual a maior dificuldade do empreendedor? Eu quero ajudar você a resolver, então se você escrever aí, eu vou ajustar a conversa de hoje para a tua realidade, tá bom? Vamos lá. Ele chega na fábrica e fala assim, o Lu, o cara da controladoria, é o primeiro cara que eu tenho que levar comigo. Eu preciso levar ele comigo para a matriz. Ele está montando o time dos sonhos dele, o time que vai com ele para a diretoria. E nada mais justo do que convidar para estar lá com ele as pessoas que fizeram com que ele recebesse a promoção, certo? O pessoal não escreveu aí o que dá mais dificuldade dentro de um processo, né? Assim que você escrever, eu vou ajustar o conteúdo à sua frase. Vai ser legal, escreve aí. Então ele vai até a sala do Lu, que é o cara da controladoria, fala assim, Lu, é uma boa hora pra gente conversar? Ele falou, como todas as outras. Ele tá na paz, né? Tranquilo e sossegado. Aí ele entra assim, começa a falar, ele fala assim, ó, antes de você começar a falar, o Lu atropela ele. Porque a hora que ele ia falar de convidar, ele fica meio assim, será que eu convido? Será que eu não convido? Ele tem um pouco de dúvida sobre o que está acontecendo. E o Rogo tem isso daí. Ele tem essa dor dentro da cabeça dele, né? De achar que não vai dar certo, achar que é incompetente e tal. E aí ele segura a pergunta. Aí o Lu começa a falar com ele e fala, ó, você não sabe o que eu achei aqui. E aqui vocês vão entender algumas coisas bem legais. Eu achei mais um erro de relatório, mais um erro de interpretação de número, mais um problema. É mesmo, Lu? O que foi? Pensa comigo. O nosso estoque parado aqui, ele era passivo ou era ativo? E aqui eu preciso abrir um parênteses e explicar para você a diferença de ativo e de passivo. Você sabe a diferença de passivo e de ativo? Sim ou não? Escreve aí. Sim, 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 eu sei a diferença, eu vou passar reto. Não, eu não sei a diferença, eu vou explicar o que é passivo e ativo. A gente lança o nosso estoque como ativo. Quem sabe a diferença entre passivo e ativo?
O Jânio falou sim, sim, o Wellington sim. Galera, no geral, sabe a diferença entre passivo e ativo, certo? Então, passivo, a galera sabe, olha que legal. Eu não sei, a Larissa não sabe, então vamos explicar para a Larissa. Larissa, passivo é tudo aquilo que você tem que gera uma conta para pagar, gera uma dívida, gera um pagamento no futuro, beleza? E ativo é tudo aquilo que você tem que é patrimônio seu. Vê se ficou claro dessa forma. Então, passivo é um negócio que você vai ter que pagar uma conta lá na frente. Ativo é um negócio que você tem dentro da tua empresa que vale dinheiro, é patrimônio, tá? Quando você compra um carro, se ele for financiado, ele gera 2 lançamentos. Carro financiado, 2 lançamentos. Ele leva um lançamento do lado do ativo, do patrimônio, referente à parte do carro que você já pagou. E gera um lançamento do lado do passivo, das parcelas que faltam pagar. Beleza? Conforme você vai pagando parcela, o passivo vai caindo. E o ativo vai subindo. Só que não. Porque você paga, diminui a dívida. Mas o valor do bem aqui, mesmo quitado, ano a ano ele vai sofrendo um negócio que chama depreciação. Ele vai diminuindo. Então, há uma baita de uma confusão nesse negócio de ativo e passivo. O William falou aqui, ó. Produto acabado é ativo, porque está no meu estoque e pode ser vendido e gerar caixa. Legal. Mas todo o estoque deles, todo o material que estava na fábrica, tudo que eles tinham lá de patrimônio, porque eles pagaram o fornecedor. Eles tinham milhões e milhões e milhões de peça em processo de produção. Isso estava lançado aonde, pessoal? É deles, está pago. Eu acabei de explicar onde que lança. Lança como ativo, é meu. O William acabou de falar, quando eu vender eu recebo dinheiro, então é meu. Mas a gente estudou durante esses 30 dias que estoque alto gera despesa, que estoque alto gera problema na produção, que estoque alto gera perda de ganho, que estoque alto gera hora extra, que estoque alto gera uma pancada, atraso na entrega, gera um monte de problemas, sim ou não? Olha que louco. Estoque parado é prejuízo. Isso é prejuízo, mesmo ele acabado, não acabado, porque a gente considera aqui inventário como um todo. Ele nunca está separando o que está produzido e o que não está produzido. E mesmo peças produzidas, William, eles tinham coisas lá que estavam produzidas há 5 anos. Não é passivo, cara. 5 anos parado, de vez em quando vendia uma. Eles produziram só para não ficar com a máquina parada. É passivo. A contabilidade ensina a lançar diferente, mas o Lu está dizendo aqui o seguinte, olha, a gente tem regra, a contabilidade manda fazer diferente. Mas quando a gente começou a comer o estoque, baixar estoque, o que aconteceu no nosso relatório é que a gente perdeu patrimônio da empresa, teoricamente. Porque a gente vendeu o estoque, acabou com aquele monte de peça que tinha aqui. Vai vendo. Vendeu o estoque, acabou com um monte de peça que tinha aqui. E agora, o meu patrimônio no relatório diminuiu. Então parece que a gente teve perda. Quando na verdade a gente teve foi lucro. Ganho. Então o nosso lucro no último mês não foi de 12,8%, nem de 17%, como eu achava que era antes de ser corrigido por eles. Foi muito acima de 20%. Eu não posso mexer nos números. Aí o cara fica assim, pensando, falo ou não falo, convido ou não convido ele para ir comigo para a matriz, e ele ouvindo aquele monte de coisa. E ele fala assim, Lu, mas se a regra manda fazer diferente, e a gente não pode mexer, e a gente teve problema, a gente vai continuar tendo problema. Ele falou, não. Como a gente já baixou o estoque, agora a gente está num novo nível de estoque aqui, daqui para frente isso não impacta mais a nossa operação, a gente vai manter esse nível de estoque. Então daqui para frente os números vão começar a aparecer muito melhores, porque a gente não está mais vendendo estoque, não está mais comendo estoque. Olha que legal, mano. Então,
sabendo dessas coisas, por que, Lu, você não me contou isso antes de eu ir pra reunião lá, que os caras queriam cortar o nosso pescoço? Ele falou, olha, Rogo, se eu falo isso pra você antes, eu ia confundir sua cabeça, ia atrapalhar sua reunião, a tua história ia ficar mal contada. Eu preferi que você fosse sem saber. Tô te contando agora. Mas, sempre tem um depende, né? Mas, é legal esse negócio de mas. Cada vez que um mais desse aparece na Bíblia, é uma porrada que o caboclo leva. Posso contar umas pra vocês no final aí. Mas, certo? Eu liguei pro Nathan e discuti com ele a tese, pedindo a ajuda dele para esclarecer as minhas dúvidas, mostrando o que eu estava vendo nos números, e o Nathan concordou comigo. Ele realmente acha que a gente tem razão, que a nossa rentabilidade realmente não foi 12 nem 17, foi 26, 27%. Que não dá para colocar isso no relatório, porque a lei proíbe, né? É assim que tem que ser, mas me permite entender que agora vai rampar e vai passar de 20. Aí ele fala assim, então foi por isso que ele me tratou tão bem na reunião? Você tinha ligado para ele antes, ele sabia o que estava acontecendo aqui antes de eu abrir minha boca. Ele falou, sabia sim. Então o Lu achou uma forma de olhar para o seu trabalho, para o seu dia a dia, que agora não é mais aquele cara chato da controladoria que fica olhando número, tá produzindo pouco, lote baixo. Igual aquele outro bobo que tinha lá, né, o inimigo lá, o que ficava caçando rolo. Ele achou um jeito de desenvolver o trabalho dele que traz inteligência para o negócio e parceria para o negócio, certo? E quando ele está acabando de dizer que ele já tinha contado para o Nathan e tal, ele olha para o Mr. Hogue e fala assim, ó, e como você está indo para a diretoria agora, foi promovido, você vai precisar de alguém que saiba fazer o que eu faço. Então eu gostaria muito de ir com você, permita que eu vá com você. E aí aquele negócio dele ficar na dúvida se ele perguntava ou não perguntava, o próprio Lu disse, eu quero ir com você. Ele falou, negócio fechado. Então vamos embora. Então tá nascendo um time novo, agora um time de diretoria. O próximo que ele vai conversar é o Bob. O Bob é o cara da produção. Puta, eu preciso levar o Bob comigo. E aí ele liga pro Bob e fala, Bob, tá ocupado? Ele falou, tô eu, a Stacy, o Ralph aqui, precisava que você viesse aqui porque a gente achou uma coisa incrível e tal. Ele falou, Bob, quanto tempo vai levar? Ele falou, o dia inteiro. Ele falou, então eu não posso. Não posso. Vem aqui na minha sala um pouquinho. Aí o Bob vai até na sala dele, senta lá, ele começa a conversar. Ele fala, Bob, eu preciso conversar com você. Não, mas você não sabe, a gente achou um negócio tal, que muda não sei o que vai melhorar a produtividade. O cara tá pilhado com as coisas que ele tá descobrindo. Ele fala assim, calma, Bob, ó, presta atenção. Eu fui promovido e eu quero levar você para ser diretor de produção do grupo inteiro. Vamos comigo? E ele tinha certeza que o Bob era o cara que ia levantar a mão e falar, tô pronto. O Bob fala, não dá pra ir não. Depois do que aconteceu aqui com o Bob Burshine, com aquele cliente, não dá pra ir embora. O Rogo olha pra ele e fala, o Bob Burshine convidou você pra ir trabalhar com ele? Ele falou, não, para com isso. O que a gente fez aqui na fábrica é extraordinário. A gente organizou a fábrica para encaixar um pedido, para fazer uma venda. Eu usei a força de produção para gerar venda. Então eu estou atrelado, associado ao marketing, e o marketing agora não é um monte de gente que promete coisas que não cumpre. Eu dou condição para eles de cumprir o que está sendo combinado e eles vendem, porque o que eu estou fazendo aqui está mudando tudo. E ó, você nem sabe, com o que a gente encontrou hoje, a gente vai melhorar a capacidade de produção, vai aumentar a capacidade de produção. E eu não posso parar no meio o que eu estou fazendo. Quer saber de uma coisa? Eu quero o seu lugar. Quando você for embora, eu quero ser o gerente da fábrica. O Rogo olha e fala, mas ficar aqui, Bob? Ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou fazer essa fábrica produzir mais, eu vou descobrir formas de documentar o que está acontecendo aqui, para melhorar o processo, para entrar com o marketing, para trabalhar. Ele está animadão, muito animado, está na pilha. Aí o Rogo fala, tá, mas a hora que você acabar de fazer tudo isso aqui, você pode ir comigo para lá? Você vai comigo? Ele fala, a hora que acabar, se acabar, eu vou. Então, quando a gente estimula as pessoas, pessoal, isso aqui eu quero que você anote, porque era um grande dilema dentro da minha cabeça, e alguns que estão na live aí vão entender. Toda vez que você estimula alguém a crescer, essa pessoa cresce, e às vezes cresce a ponto de ficar maior que você. Pode acontecer.
E tudo bem. Toda vez que você estimula o crescimento de alguém e você traz para dentro do processo a inteligência dela, o DNA dela, o QI dela, né, para dentro do que você está fazendo, você corre o risco de que ela sente na sua cadeira. E tudo bem. Tudo bem. É impossível despertar o crescimento nas pessoas e querer que elas continuem fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo lugar que elas estavam. Esquece. Quando você abrir essa portinha, quando você abrir essa jaula, já era. Vai voar, vai crescer. Pastor Mike Duarte, celebridade interno. Bem-vindo, Mike. Tá massa o negócio de hoje, viu? Quando você estimula as pessoas a se desenvolver de forma efetiva e colabora nesse processo, elas vão crescer a ponto de te superar, de estar mais preparadas do que você, ou de acharem coisas que você não estava vendo. O trabalhar em equipe é muito legal, é muito massa, mas pode acontecer da pessoa ter outros sonhos que não os seus, e você, em vez de levar ele para a diretoria, vai deixar que ele seja o gerente da fábrica. E tudo bem. E eles vão continuar trabalhando junto. Isso aqui é legal, ó. Eles não deixaram de trabalhar junto, eles continuaram a trabalhar junto. Só não é no lugar que o Rogo sonhou. É no lugar que o Bob sonhou e se identificou com o processo, tá? Então o Bob fica como gerente da fábrica. Bora pro próximo, a Stacy. Aí eles vão até onde está a Stacy e o Ralph. E quando chegam lá, os caras estão muito loucos, né? Trabalhando com número, com papel. A Stacy fala, olha, eu achei outra coisa. Não é nem gargalo, nem não gargalo. É um lugar em que as peças estão encalhando, geralmente. A gente criou um pulmão. Esse pulmão mostra pra gente o buraco aberto do que está faltando. E aí quando a gente vai ver o que está faltando, são 6 ou 7 centros de produção, que são sempre eles. A gente melhorou muito o processo no gargalo, a gente otimizou a produção, acelerou o ritmo deles, mas a gente olhou pouco para o que está em volta. Eu preciso fazer os caras desenvolver, eu preciso prever, não sei o que, papai. Ela também está pilhada com a descoberta que eles fizeram. Aí o Rogo olha para ela e fala, tá, e aí? E aí que eu não quero mais ficar onde eu ficava, porque esse negócio de controle de material está muito monótono aqui agora. Não dá mais problema, não tem mais correria, não tem estoque sobrando. O negócio aqui está tão calmo que o que eu fazia não tem nem razão de fazer mais. Então eu preciso de uma vaga em outro lugar. Eu quero ser o gerente de produção da fábrica. Eu quero fazer o que o Bob fazia. Porque como gerente de produção eu vou poder otimizar os centros de produção, eu vou para lá e veio toda aquela história de novo. Então a Stacy virou a gerente de produção, pegou o lugar do Bob. E aí eles olharam pro Ralph, o cara da informática, o cara do TI, e fala assim, e você, Ralph, você quer o que da vida? Ele falou, cara, eu não quero nada, eu tô tão feliz. Eu era um cara que mexia só com número, que ninguém olhava direito pra mim, eu olhava com o canto dos olhos. É sensacional mesmo, Wellington, porque ele sabe que aquela filial lá vai continuar entregando, realmente. Mas é mais difícil de multiplicar isso nas outras duas, né? Cabe discussão aqui, mas vamos lá. O banco faz muito isso, né? Pega o cara que é gerente de contas de uma agência e leva ele, puxa o cara de baixo junto, aí aquela agência era a casa do ex-gerente, tem que entregar. Tem muita história assim. O Ralph, o Nakamura, o cara do TI, da informática, olha pra ele assim, e aí, Ralph, você vai querer pra onde? Ele falou, não, eu tô bem pra caramba aqui agora eu me sinto útil, me sinto importante. Algo que eu tô fazendo aqui tem relevância. O que eu tô fazendo aqui tá melhorando a vida de quem está em volta de mim. E se você me permitir, eu gostaria de desenvolver o sistema, o software, que vai gerenciar isso que o Bob e a Stacy estão falando que precisa mudar. Eu quero fazer um software em que o comercial coloque lá a quantidade de peça e o sistema ache o jeito de produzir, o ritmo de produzir, ofereça uma proposta para o comercial na hora e ajuste o caminho de produção da fábrica sozinho. Cara, eles estão num caminho de mudar a história da produção de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Desenvolvendo um sistema para automatizar as decisões e para tocar a gestão ligado lá na mesa do comercial. Quando o cara senta para pôr o pedido, ele diz, olha, isso aqui vai sair em X tempo. E o sistema oferece opções. Pode sair X tudo de uma vez só, pode sair 250 por semana em 4 semanas e assim vai. Entendeu?
A galera que ele achou que ia com ele quer ficar na fábrica. E quem ele achou que não ia com ele, quer ir com ele para estabelecer novos números, novas medidas, novos parâmetros para toda a divisão. Ele tem uma peça para o time, ele achou que ele ia ter 3 ou 4. O time agora sonha com o crescimento da fábrica, não com o crescimento da Unicol como um todo. A Stacy vai ficar no lugar do Bob, o Bob vai ficar no lugar do Rogo, o Ralph vai desenvolver um software que vai ser usado no mundo inteiro. E eles estão nesse processo de transição e de mudança. O próprio Rogo, que está indo agora tomar conta da divisão, ele tem novos problemas pela frente. Primeiro que ele não entende nada de marketing. Segundo que ele achava que a fábrica estava extremamente equilibrada e funcionando. E de repente a Stacy fala, olha, do jeito que está aqui, se acelerar um pouquinho explode. Eu preciso resolver o que está acontecendo, senão não dá para crescer. Por outro lado, se eu resolver o que está acontecendo, eu vou crescer consideravelmente. Paulinha, bom dia. Cristiano está aí, bom dia. Então, quando eu coloquei o pedido aí no começo da aula, o que é que você tem aí no teu processo, no teu dia a dia, que mais te causa dificuldade? Que mais traz problema para a tua vida? Que mais impede você de crescer? Que mais te mantém preso? Alguns falaram assim, ó, é manter o ritmo, manter a constância. Outros falaram, ó, é manter o estímulo, manter-se animado com o que está acontecendo. Para mim, Gil, já existem os modelos de negócio e planos de negócio. Os modelos de negócio, tudo que existe pronto pode ser melhorado, viu, Rosa? Pensa nisso. Eles estavam com essa mentalidade de já tem, e quase que eles entram numa furada, né? Ele vai ter uma filial padrão, ele pode treinar os outros dentro dessa filial padrão, ele pode levar os gestores dessa unidade para melhorar o negócio das outras, e ele tem receita parecida porque as indústrias, as três, produzem as mesmas coisas, né? Mas ele vai ter problema, a gente vai ver aí nas próximas páginas, porque se não tiver problema não tem graça, o livro perde a razão, né? O que é que traz dificuldade para a tua vida? Né? O que é que está te travando e te trazendo problema? Porque a gente tem que ir agora atrás da solução do que tá atrapalhando. Sabonete cheiroso, aí sim, hein? Bom dia, legal esse nick aí. Bom demais. Jeff, larga de ser chato. Ô Jeff, fique em paz, irmão. Tá tudo bem. Carca o texto aí, vamos conversar, bota aí. Meu bem, o que é que me trava? O que é que traz dificuldade? O que é que me faz olhar e desanimar? O que é que está criando problema, né, no meu processo? O pastor Marinho, do Rio de Janeiro, falou medo. Sim, medo. Como que eu trato o medo? Né? O lance aqui agora, daqui em diante, a gente vai ver a transição deles para a matriz, os problemas nascendo lá na matriz, e o que aconteceu com a história, o desdobramento geral da história do tema desse livro. Mas a teoria das restrições, ela tem a ver com identificar os gargalos, melhorar o processo, reavaliar daqui a um tempo, melhorar os gargalos, melhorar o processo, reavaliar em um tempo. E a gente que é empreendedor, empresário, autônomo, vendedor, né? Vez ou outra precisa fazer isso. Então eu estava com o meu curso vendendo igual água. Aí veio a campanha eleitoral, o TikTok bloqueou a conta de anúncio, diminuiu muito a venda. Eu vou aceitar que bloqueou a conta e não vou fazer nada? Não, eu tenho que achar outro caminho. Eu preciso achar outro caminho. Vamos atrás de outro caminho. Não achei outro caminho, não deu certo, não tenho o que fazer. Eu preciso achar outro caminho. Porque senão eu vou morrer. O medo me faria paralisar, entender que a história, é desse jeito mesmo, depois da eleição melhora. Eu não sei se vai melhorar. Entendeu? Então, como é que eu faço para desenvolver esse rolê todo? Para continuar melhorando o tempo todo? Eu preciso ser inquieto. Insatisfeito com as respostas óbvias, né? Um cara foi lá no meu escritório outro dia conversar, cara, como é que você faz isso? Eu falei, eu sou inquieto. O tempo todo, para mim, eu tenho que achar alguma coisa para melhorar, para desenvolver, para seguir a vida, para tocar para outro lado. Então, a única coisa que eu sou constante, e aí a Carol fica louca com isso, é que eu sou constante em estar sempre mudando. Eu vou sempre caçar o que funciona hoje para dar certo o objetivo geral e melhorar o resultado no final. Hoje eu me deparei aqui no conteúdo desse livro, relendo o livro, preparando a aula para vocês, que eu adoro destravar as pessoas,
que quando eu destravo uma pessoa, provavelmente ela vai me engolir. Ela vai passar o que está acontecendo. E se eu tentar manter ela no lugar que ela estava, ela vai embora. Né, Carol? Mas se a gente conseguir ajustar o processo dentro dessa nova habilidade que a pessoa adquiriu, o negócio como um todo cresce. Porque agora, como o William disse, ele vai ter, o Wellington disse, ele vai ter o melhor time de uma unidade. O melhor time de uma unidade. E ele vai ter que replicar isso para outros times. E tudo bem. Imagina se ele força a mão e fala, não, você tem que ir comigo, não sei o quê, se você não for comigo, não sei o quê. Vai perder o cara. E lembra, pessoal, o conhecimento adquirido não é roubado em hora nenhuma. Quando você aprende uma coisa, você ganha liberdade. Liberdade. Tanto faz a empresa onde o Rogo estiver trabalhando a partir de hoje. Tanto faz onde o Bob estiver, onde a Stacy estiver, onde o Ralph estiver. O conhecimento que eles adquiriram libera eles para o novo em qualquer lugar do planeta. Ô Rosa, o nome do livro é A Meta, Eliyahu Goldratt. É um best-seller, 6 milhões de cópias vendidas, de gestão de processo de produção. Mas aplicado à vida, fácil de aplicar isso à vida. Você cria um filho, você desenvolve o filho, você bota o filho numa boa escola, você põe ele em dificuldade para ele sair da dificuldade, aí vai chegar uma hora que o teu filho vira para você e ó, tá aqui no quarto dormindo hoje, tá aqui do lado. Papai, apresenta Jesus pro teu filho. E um dia ela chegou em mim e falou assim, papai, Deus fala com a gente? Eu ensinei para ela que falava. Eu falei, fala, filha. Eu coloquei ela em situações em que ela precisava ouvir Deus. Eu falei, fala, filha. Fala sim. Eu falei, então, papai, eu disse para você que minha mãe ia embora para Portugal e eu ia ficar aqui morando com você, mas Deus falou para mim que é para eu ir com ele. Aí eu falei assim, bom, se Deus falou com você, ele vai falar comigo também. E fui chateado embora. Porque na minha cabeça, ela ia ficar comigo, ela ia se desenvolver aqui no Brasil comigo, ela ia estudar numa escola aqui do Brasil, ela ia montar cavalo comigo, ela ia estar do meu lado o tempo todo. Ela era minha parceirona de prova, de rodeio, de tudo que era canto. Aí converti, fui para a igreja, ela se converteu também, crente agora, a gente tinha altos papos, contava a respeito das histórias que aprendia no passado e tal, desenvolvia um baita de um relacionamento. Papai, tô indo embora. E foi embora, cara. Deus falou, libera. Você só precisa liberar ela porque você tá vivo. Porque se ela não tivesse pai, se ela fosse órfã de pai, ela não precisava da sua assinatura. Eu te salvei, eu te resgatei, você tá vivo, libera a menina para ir embora. E ela foi para Portugal. Levou um tempão para ela vir para o Brasil a primeira vez, porque eu não tinha dinheiro para trazê-la para o Brasil. Mas a necessidade de querer trazê-la para o Brasil me fez trabalhar mais para achar o jeito de fazer com que ela pudesse vir para o Brasil. Então, aquele problema, aquilo me moldou a arrancar o negócio do lado. Um dia num retiro desses, como esse que eu estou indo hoje, vocês vão estar lá dentro do retiro amanhã comigo, eu pedi lá numa hora lá que a gente fala sobre sonhos, que eu queria ter condição de ter minha filha no retiro, junto comigo. No retiro seguinte, eu fui dar a palestra de sonhos. E eu disse para as pessoas, escrevam nesse papelzinho aí o que você gostaria que Deus fizesse por você. Porque há 1 ou 2 retiros atrás, eu disse para Deus que eu queria ter condição de trazer a minha filha para estar aqui comigo. E ela está aí, ó, de colete, servindo do meu lado, porque eu pude trazer ela para passear. Quando você prepara alguém para crescer, esse alguém cresce, supera, te passa. A minha filha vinha de fora para cá, aprendendo inglês, e querendo ouvir a televisão em inglês, querendo falar em inglês, querendo ouvir tudo em inglês, e eu ficava muito bravo. Eu falava, menina, larga a mão de ser chata, aqui é o Brasil, fala português. Mas Deus estava preparando ela para o que aconteceu no último final de semana. Eu tive que ir aprender inglês para não me sentir ignorante perto da minha filha. Ontem, levando o noivo dela até o aeroporto para ir embora para a Alemanha, porque dessa história toda ela nunca mais voltou para o Brasil, ela foi estudar na Alemanha, ela conheceu uma pessoa na Alemanha, ela ficou noiva de um menino massa lá da Alemanha,
crente agora, não era no começo, e aí os religiosos falam, nossa, você vai deixar sua filha namorar com alguém que não é da igreja? Ele não era, agora ele é. As pessoas crescem quando você dá oportunidade para elas. E graças a falar inglês, ela conseguiu conversar com esse rapaz, desenvolver um relacionamento em inglês, e hoje ela está estudando alemão. Mas graças à irritação dela na minha vida e o meu estudo do inglês, ontem eu pude ter conversas maravilhosas com eles, contando histórias do passado, tal, durante o tempo em que eu levei para levar eles até o aeroporto, porque eu falo e entendo o inglês agora. O crescimento faz com que a gente evolua. A minha filha foi embora. A minha filha foi morar fora. Vai casar lá fora, vai ter a família dela lá fora. E ela passou o pai, ela vai em lugares que o pai nunca foi, ela faz coisas que o pai sonhou em fazer. Eu me realizo vendo ela fazer as coisas. Agora eu tenho uma outra menininha aqui de 2 anos, pequenininha. E se eu ficar achando que porque eu criei para vencer, para romper, para achar caminho, pus em dificuldade para que ela, se eu fizer isso ela vai embora também, e não der essas coisas para a mais nova, porque eu quero que ela fique perto de mim, e isso é normal no pensamento das pessoas, eu vou estar prejudicando o desenvolvimento dela. Então eu preciso complicar a vida dela ainda mais, preciso preparar ela ainda mais, preciso dar mais situações em que ela tenha que sair do outro lado, com mais estabilidade emocional dessa vez, porque daí vai ser mais fácil do que foi para mais velha. E logo, logo ela vai bater asa e vai voar também. O que importa aqui é saber a qualidade do que eu coloquei, do que eu preparei, do que eu consegui transmitir nesse tempo. O Rogo vai embora sabendo que há qualidade no que ele preparou aonde ele estava. Você pode ir embora de onde você está? Você pode liberar os teus filhos para ir cuidar da vida? Você pode botar a tua filha no portão amarelo do inferno. O portão amarelo do inferno é aquele portão do embarque internacional do aeroporto internacional de Guarulhos. Você entrega o teu filho naquele gate ali, naquele portão amarelo, e ele some. E você nem sabe que dia você vai ver de novo. Você pode fazer isso? Tá pronto para fazer? Então é isso. O que é que tá te prendendo? O que é que tá te dificultando? Aonde que você tá agarrado, travado, né? Olha para esses lugares aí, vamos destravar eles. Vamos destravar eles. Hoje eu falo inglês porque a minha filha me superou. E agora eu fico irritado com ela falando alemão. Talvez eu precise aprender alemão como próxima língua. Meus netos vão falar alemão. É um bom motivo, não é? Então, foquem no que realmente importa, ajudem as pessoas a se desenvolver, preparem elas para ir. E quando elas decidirem ir, ache um jeito de envolver o processo e estar por perto. Tá bom? Deus abençoe vocês. Esse negócio não quer fechar hoje não.